Namastê, o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos. De cada um de vocês, ouvintes e telespectadores do programa Lux Esotérica, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso programa, de segunda a sexta-feira, aqui com vocês, sempre que possível ao vivo, levando os temas da espiritualidade, do ocultismo, do esoterismo, da teosofia. Com patrocínio dos simpatizantes associados da Levir, a loja esotérica virtual, há 15 anos no ar, levando essas temáticas para vocês, ouvintes. E no dia de hoje, vamos dando continuidade à nossa temática geral dos nossos últimos programas, nesse que está sendo o segundo nível do nosso curso de esoterismo e de teosofia. Nós estamos falando das ciências e das tradições ocultas, ouvintes, usando como base o maravilhoso livro de Manly Palmer Hall, The Secret Teachings of All Ages, este clássico do esoterismo, escrito no século passado e que introduz uma série de temas importantíssimos, e o do dia de hoje não poderia de ser diferente. E como diria Epicuro, nem todo prazer deve ser buscado e nem toda dor deve ser evitada. Então, ouvintes, gostaríamos de evitar esse assunto, mas não há como. Nós temos que falar hoje com vocês, seguindo aqui os temas do livro de Manly Hall, sobre a magia cerimonial e a prática da magia e todos os assuntos que estão relacionados com esse tema. A magia branca, a magia negra e todas as decorrências desse tema, que realmente não é coisa pouca, tem muito assunto. E Manly Hall começa falando no seu livro que, com certeza, a grande fonte dos ritos e daquilo que nós chamamos de magia nos dias de hoje teve a sua origem no Egito Antigo, que foi, como nós já dissemos inúmeras vezes, herdeiro das tradições espirituais da Atlântida. Mas o Manly Hall é bastante pessimista no seu livro, pois ele diz que na maior parte do tempo a Atlântida acabou decaindo nas práticas da magia negra, e com certeza isso teve também os seus reflexos no Egito. Então ele descreve que, infelizmente, aquilo que eram para ser as sagradas doutrinas e práticas iniciáticas dos mistérios acabaram sendo usados pelos sacerdotes para não só aprisionar as mentes dos iniciados, mas também para aterrorizar a população. E para falar de magia nos dias de hoje, nós realmente temos que enfrentar aí um clima que é muito estranho, né? Porque as práticas ocultas, elas geram realmente uma aversão absoluta na maior parte das pessoas. E por outro lado, nós temos aí uma, digamos assim, uma visão romântica desses temas, quando se fala em bruxaria, em feitiçaria e outros temas. Então a cultura que as pessoas têm a respeito desse tema, que advém aí dos filmes, das películas, das novelas, dos programas que as pessoas têm acesso na televisão
e os filmes que há no cinema dão a entender que há todo um mundo mágico aí que envolve bruxas, magos, né? Feitiços e mágica, como se tudo isso fosse realmente um mundo apenas de contos de fada. E o caso realmente não é esse, ouvintes. Na verdade, existem realidades muito fortes por trás desses nomes. Então eu pessoalmente tomarei bastante cuidado para não mencionar aqui algumas coisas, inclusive temerárias. Aqui no próprio livro do Manly Palmer Hall, o The Secret Teachings of All Ages, ele dá inclusive algumas fórmulas aqui, alguns encantamentos, cita inclusive alguns livros não publicados, e publicar esse tipo de coisa é praticamente convidar as pessoas a fazerem estas invocações e passar do nível romântico, do nível puramente imagético, né? Mitológico, para o campo da realidade. Então, obviamente que essa temática ela está ligada com as realidades profundas do ser humano, ou seja, o que nós temos que analisar é que não existe magia, não existe bruxaria, não existe feitiçaria se não houver aquele ser humano que opere esses mecanismos, né? Então é o ser humano que é o mago, o ser humano que é o alquimista, ele que é o mágico, que é capaz de fazer funcionar não só a magia, mas tudo o que acontece. Pois, obviamente, que nós vivemos uma realidade que tem o ser humano como o seu centro. Então, nós não conhecemos nenhuma outra civilização ainda no universo para ter um parâmetro. Então, obviamente que o ser humano, o homem e a mulher, é o alfa e o ômega desses temas. E se esse tipo de assunto dá a impressão de ser maléfico, de ser realmente prejudicial, de que a magia, de que os feitiços, de que a bruxaria e seus encantamentos, suas maldições, que tudo isso é algo negativo, é algo mal, isso só acontece porque esse mal existe dentro do próprio ser humano. Não existe para a infelicidade de muitos que propagam essa ideia, não existe no universo o mal fora do próprio ser humano. É a mente humana que torna má ou que torna boa qualquer coisa, porque as energias do universo são as mesmas, quer elas sejam usadas para o bem, quer elas sejam usadas para o mal. Então, quando nós discutimos magia, e muitas pessoas se encantam por essas figuras, né? Nós temos aí até uma espécie nessa visão romântica, né? Pessoas que se vestem, que se travestem de bruxos, de bruxas, e até no Brasil já se começa a comemorar o Halloween, né? O Dia das Bruxas. Então as pessoas acham divertido, né? Colocarem roupas pretas, chapéus pontudos, colocar uma maquiagem carregada, né? Pintar as unhas de preto, como se isso fosse apenas um outro adereço do carnaval. Na verdade, o que está se representando aí, ouvintes,
é algo que está profundamente arraigado dentro do ser humano, porque, como bem disse o mestre Kuthumi, o ser humano nos dias de hoje, ele é o mesmo que há 1 milhão de anos atrás. É um ser egoísta que baseia esse egoísmo na ignorância. E a maior ignorância, ouvintes, é realmente a de quem nós realmente somos. O ser humano é uma entidade espiritual que vem à matéria para aprender, que vem para a matéria para obter experiência, para ter uma vivência nesses mundos da matéria. E para chegar ao nível que nós estamos hoje, o nível de ser humano encarnado com todos os seus potenciais, com as suas negatividades e também positividades, nós passamos um período, ouvintes, chamado o período da involução. Ou seja, antes que nós evoluíssemos, nós passamos um período muito longo ocupando formas que involuíram. Antes de chegar, inclusive, ao mineral, as nossas chispas divinas utilizaram as formas chamadas elementais, né? Então, obviamente que nós não éramos homens naquela época, mas nós já existíamos enquanto um centro de consciência. E então o histórico do ser humano é um histórico de descida na matéria. E antes de nós começarmos o que nós estamos pretendendo fazer hoje, pois o nosso programa, obviamente, que visa falar da evolução espiritual, antes que nós pudéssemos, ouvintes, vislumbrar a possibilidade de evoluir, nós descemos e nos apegamos profundamente com a matéria. Então, aquilo que nós chamamos genericamente de mal, ouvintes, é o egoísmo humano se manifestando das mais diversas formas. E não precisa ser mago para ser egoísta. Na verdade, o mago, nós vamos ver aí a formulação aqui do Manly Hall, um mago negro, na verdade é alguém que escolhe conscientemente fazer coisas negativas. E isso é uma coisa rara, né? E para a nossa felicidade, pois realmente magos totalmente brancos e magos negros são a exceção. O que existe realmente é uma escala quase que infinita nos graus de cinza, né? Nos magos cinzas, os magos que um dia estão fazendo uma coisa positiva, no outro estão fazendo uma coisa egoísta, negativa, e vão alternando a positividade à negatividade. E obviamente que essa alternância se dá porque na consciência humana existe exatamente essa possibilidade. Existe, lamentavelmente, ainda esta instabilidade que faz com que a pessoa um dia dê uma na ferradura e a outra na pata, né? Ou seja, a pessoa ainda não se decidiu para que lado ela vai.
Então, ouvintes, é realmente uma coisa lamentável que muitas pessoas cultuem, né, uma estética, cultuem inclusive um estilo de vida que evoca esses símbolos ocultos, esses símbolos muitas vezes macabros, que de certa forma oprime a consciência das pessoas simplesmente pela visualização desses símbolos. E algumas dessas pessoas não são apenas ligados à estética, né, da bruxaria ou à realização de alguns ritos externos ou coisas assim. Há pessoas que realmente são praticantes realmente da magia negativa, né? Porque nós vamos dividir esse programa aqui em 2 blocos. Vamos falar da magia negra no primeiro bloco e vamos falar da magia branca no segundo. Então há pessoas realmente que se ligam a essas práticas, ouvintes, e como isso é possível, ouvintes. E o Manly Hall, ele nos dá realmente alguma informação, né, a esse respeito, quando ele vai nos falar exatamente como realmente as pessoas se envolvem com a magia negra, dando aqui a sua teoria aqui, e ele fala, né? Então, alguma compreensão da intrincada teoria e da prática da magia cerimonial, né, voltada para esse lado negro aí da força, né, tem algumas premissas, né, e essas premissas são as seguintes que nós vamos enumerar aqui para vocês. A primeira das premissas é a seguinte: o universo visível tem uma contraparte invisível, e os planos mais elevados, ou os planos invisíveis, são povoados por uma pleiade de espíritos que são, ao mesmo tempo, belos e bons, e, por outro lado, também tem o lado da feiura e também o lado da malevolência. E há aqueles que são claros e há aqueles que são escuros. E muitos desses espíritos negativos são realmente malignos e são chamados de demônios ou anjos caídos, né? E, na verdade, esses espíritos negativos é a própria substância elemental que está no arco descendente da evolução. E a segunda premissa: por meio de processos secretos, né, da magia, é possível contatar estas criaturas invisíveis e obter a sua ajuda em algum empreendimento humano. E os espíritos positivos voluntariamente prestarão seu apoio a qualquer, né, intuito digno, mas os maus espíritos servem apenas àqueles que vivem para perverter e destruir. A terceira premissa da magia é a seguinte: é possível fazer, né, contratos, ou seja, se envolver com os espíritos através de um mago que por um determinado tempo se torna então o mestre de um ser elemental. E a quarta premissa nos diz que a verdadeira magia negra é realizada com auxílio de um espírito realmente altamente negativo, né? De um espírito que geralmente é chamado de demoníaco.
que serve ao feiticeiro para o cumprimento de suas vontades terrenas. Mas sempre este relacionamento é estabelecido com a compreensão que após a morte do mago, o mago tornar-se-á então escravo desse próprio demônio, desse espírito negativo. Por esse motivo, o mago negro irá até os atos mais extremos e inconcebíveis para prolongar a sua vida física, uma vez que para ele não há nada além da sepultura. E, lamentavelmente, a forma mais perigosa da magia negra é a perversão, né, consciente do poder oculto, né, para a gratificação do desejo pessoal. E sua forma menos complexa e mais universal é a do egoísmo humano, pois o egoísmo é a causa fundamental de todos os males humanos. E um homem assim vai trocar, né, ou vai desejar trocar a sua alma eterna por um poder temporal e ir assim para baixo através dos tempos, né, para que ele obtenha, né, os seus objetivos. E em seus diferentes ramos da arte negra, esta arte maligna inclui quase todas as formas de magia cerimonial e outras mais degradantes, como a necromancia, né, a invocação de espíritos dos mortos, a feitiçaria, a bruxaria e o vampirismo. E de certa forma isso também se estende também ao mesmerismo e ao hipnotismo. E mesmo que essas coisas sejam utilizadas até para fins de cura, mas o fato, ouvintes, é que o indivíduo que começa a descer assim tão profundamente que já começa a se relacionar com forças, né, tão terríveis, com elementais tão negativos, né, ele começa então a atingir os níveis, né, de egoísmo que caracterizam realmente o mago negro. Pois, como nós dissemos, o difícil realmente é identificar, né, quem é realmente o mago negro, porque mago cinza, ou seja, pessoas que praticam realmente a magia negra, elas são a exceção. E infelizmente essa estética aí da magia, né, que tem aí hoje em dia os seus adoradores aí com filmes e livros que fazem sucesso muito grande aí, como Harry Potter, como, né, outras séries aí que não vale nem a pena mencionar, de menor qualidade, fazem, por assim dizer, apologia, né, de magos, de pessoas que saem carregando aí as suas varinhas para lá e para cá, praticando, né, as suas artes mágicas, jogando feitiços, gritando em alto e bom som, em latim, aí palavras de poder que as pessoas não conhecem, e as pessoas imaginam que essas coisas são divertidas, né? Mas no final das contas há alguma utilidade nesses filmes, porque por trás deles subsiste exatamente o que acaba decorrendo de toda essa prática negativa que nós acabamos de descrever para vocês. Porque realmente, se o indivíduo começasse a praticar estas artes negras e degradantes até o nível que esses filmes descrevem, né, e muitos deles levam a coisa até meio na brincadeira, né? São personagens às vezes
até cômicos, né? E até de nível infantil, né? Porque a literatura aí voltada até para as crianças, né? E as crianças acham maravilhoso porque há personagens, né, infantis que vão para a escola dos magos, e ali tem os seus professores de magia e começam a aprender a operar aí as suas varinhas mágicas e coisas que o tal. Mas o que está por trás de tudo isso, ouvintes, é como nós dissemos, é o terrível dilema da consciência humana. E, lamentavelmente, um tema esotérico terrível, que é o tema das almas perdidas. Pois, infelizmente, aqueles seres humanos que, apesar de terem passado por toda aquela evolução negativa, né, vão descendo na materialidade e escolhem conscientemente praticar o mal, de serem egoístas ao extremo, defendendo inclusive com o uso das artes ocultas o seu egoísmo e utilizando estas artes para massacrar e para dominar as outras pessoas e infligir ao trem o sofrimento, a dor para a obtenção dos seus próprios objetivos. Este é o tema, ouvintes, da alma que se separa da sua personalidade, do seu corpo. Muito e brilhantemente bem exposto naquele que é sim um dos clássicos da literatura, né, do terror, mas que também é um clássico, eu pelo menos imputo assim, do ocultismo, que é o Drácula, escrito por Bram Stoker, que da mesma forma que o Voldemort do Harry Potter, também é um personagem, né, que já foi interpretado das maneiras mais diversas, né, brilhantemente pelo Gary Oldman, né, mais recentemente, mas no passado por Bela Lugosi e muitos outros atores realmente excepcionais. Mas a história do Drácula, a história do Voldemort, do Harry Potter, é uma história terrível. É a história do personagem que foi histórico, o Conde Vlad Dracul, que é até os dias de hoje, por assim dizer, um personagem comemorado, um personagem histórico da Hungria, mas que se transformou numa pessoa tão má, uma pessoa que, principalmente nas batalhas contra os turcos e outras, ele começou a praticar realmente iniquidades que realmente ultrapassaram as barreiras, né, do que já o malefício da guerra por si só exige, pois ele não só matava, como empalava as suas vítimas e depois sorvia o sangue dessas vítimas. E o tema do vampiro, que muitas pessoas acham romântico, hoje aí as telas dos cinemas, as prateleiras das livrarias têm uma série de livros que tratam de vampiros aí, vampiros teens inclusive, quando na verdade esse é um dos temas mais terríveis que existe. Ou seja, aquele que se separa da sua própria alma e passa a viver apenas para o egoísmo e para vampirizar as pessoas, pois beber o sangue é apenas uma das formas de vampirismo. Existe também o vampirismo energético, pessoas que sugam a
força magnética, a força vital das outras pessoas, e há aqueles também que sugam a matéria, aqueles que sugam o dinheiro. Então, ouvintes, são pessoas realmente ignominiosas, essas pessoas que praticam a magia negra nesse nível. Pois, se nós, ouvintes, queremos realmente seguir o caminho da luz, nós temos que aprender a rejeitar e nos afastar dentro de nós mesmos desse nosso egoísmo. Pois o egoísmo humano, ouvintes, ele pode tomar conta até da nossa busca espiritual. Os mestres já alertaram isso e, infelizmente, não preciso dar exemplos, eles podem ser obtidos na literatura, e quem vivencia nesses ambientes dos espiritualistas sabem que há pessoas que realmente decaem e realmente o egoísmo dessas pessoas passa para o seu lado da busca espiritual. Então essas pessoas, infelizmente, passam a buscar o poder sobre todas as coisas. E ao contrário dos verdadeiros espiritualistas, eles procuram o poder financeiro, o poder político e o poder pessoal sobre as pessoas, e ao invés de praticar o altruísmo, de praticar a caridade ou de anular o seu eu pessoal, elas exaltam o seu eu e se tornam em pessoas extremamente carismáticas, pessoas magnéticas que atraem realmente as pessoas, há pessoas que ficam apaixonadas realmente pelo vampiro, por mais negativo que ele seja. E o magro negro, ninguém pode ser vampiro sem ser também um magro negro. E o final de tudo isso, ouvintes, é que nem a própria alma do indivíduo não aguenta tanta sujeira, tanto egoísmo, tanta perversão de todo tipo que não vale nem a pena mencionar. Então a própria alma abandona essa pessoa, que fica sendo um homem circulando por aí sem estar conectado com nada que seja espiritual. E obviamente que isso é uma coisa extremamente perigosa, e que o Bram Stoker, que escreveu esse livro, que foi presidente da Sociedade Teosófica na Irlanda do Norte, queria introduzir exatamente esse assunto para os seus leitores, que obviamente ficaram totalmente fascinados com essa história tão terrível e ao mesmo tempo tão descritiva de alguma coisa que está dentro de nós, seres humanos. Mas a magia tem o seu outro lado, ouvintes, e nós vamos falar dela no nosso segundo bloco, que vai ser mais curto que o primeiro, mas vamos tentar falar, porque o assunto é muito vasto. Então eu vou fazer aqui um intervalinho e nós voltaremos já já com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, falando agora da magia branca. Me aguardem, até já. Esotérica FM. Boa música e você lado a lado. Saudações, amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site enlevir.com.br, e clicando na opção de associação.
nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio. E aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na Loja Esotérica Virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. O melhor da música está aqui. Esotérica FM. Sim, amigos ouvintes, estamos voltando agora para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Está falando de um tema realmente muito importante dentro da nossa sequência de programas aqui, que está falando das ciências e tradições ocultas. Nós estamos falando hoje da magia e da sua prática. E obviamente que magia se divide entre magia branca e magia negra, e já falamos, ouvintes, graças a Deus já terminamos de falar desse lado, né, que nós nem gostaríamos de estar aqui mencionando, mas que infelizmente há que ser mencionado e tratado como ele tem que ser tratado, porque é realmente complicado pessoas que não têm consciência do que representam esses símbolos e que se travestem aí de magos e ficam atraindo influências, né, que elas nem sabem quais são, porque ninguém expõe um símbolo, ninguém usa uma determinada cor, ninguém usa algum texto sagrado e nem propala no universo alguma coisa, ouvinte, sem ter realmente as suas consequências. E o outro lado, ouvintes, da questão da magia, ela começa, obviamente, onde tudo nesse mundo em que nós estamos começa. É aqui, ouvintes, dentro da nossa cachola, no cérebro humano, na nossa consciência, que nós temos que tomar uma decisão. Se nós estamos nesse caminho da espiritualidade, se nós estamos pretendendo evoluir, ou se nós estamos trazendo o nosso egoísmo, os nossos problemas, a nossa tibieza, a nossa inconstância também para esse lado. Pois aí há uma série de perigos, ouvintes, pois aquele que quiser se transformar num mago, aquele que quiser seguir esse caminho, ouvintes, precisa tomar a decisão clara, pristina, cristalina, ouvintes, de que vai seguir para o caminho da luz. Não há realmente outra opção para aquele que vai evoluir espiritualmente. Pois se o indivíduo quer ficar nessa situação ou de mago cinza, né, um dia fazendo alguma coisa positiva, no outro outra negativa, misturando branco com preto que dá o cinza, ou aqueles que obviamente são magos negros,
Esses que são realmente, como eu disse, minoria, é um número ínfimo daqueles que cruzam o caminho da espiritualidade. E os magros cinzas e os magros negros, eles já têm traçado o seu caminho, que é o caminho do egoísmo. Mas aqueles que querem realmente dominar as ciências ocultas, que são estudadas, os mesmos temas são estudados tanto pelos magos negros quanto pelos magos brancos, pois as energias do universo são as mesmas, ouvintes. É na nossa cabeça, na nossa consciência, que deve vir o direcionamento para onde nós vamos mandar essas forças. Então, esses mesmos filmes que nós criticamos aqui, alguns deles trazem iconografias interessantes, como a iconografia do Mago Branco, né? Do Gandalf, do Senhor dos Anéis, é um exemplo claro daquele que, sendo um mago, inicialmente um mago cinza, mas ele está determinado para fazer o bem, para praticar o altruísmo. E é muito fácil ouvir se identificar quem está no esoterismo, quem está na magia e trabalha realmente para o bem. Porque, ao contrário de outros personagens também da iconografia, da nossa cultura visual, como nós temos no Mágico de Oz, que é outro grande clássico que foi escrito por um teósofo, que foi Frank Baum, nos Estados Unidos. Esses personagens que são também infantis do Mágico de Oz, eles estão, na verdade, em busca do preenchimento das suas necessidades interiores. Então, ninguém se torna um mago branco do dia para a noite, ouvintes. Também isso é impossível. É necessário se trabalhar, é necessário evoluir. Mas o posicionamento, né, e obviamente os desejos e aquilo que realmente é onde nós, seres humanos, podemos atingir um alto grau de perfeição, que é no nível, caros ouvintes, dos desejos e das intenções. Mesmo que haja aquela frase que diz que o inferno está cheio de boas intenções, ouvintes, mas a motivação para tudo que acontece na vida é onde nós podemos ser verdadeiramente perfeitos. Porque se nós desejamos evoluir, se nós desejamos ir para a luz, e aquele que obtém informação que essa luz deve ser buscada pelo altruísmo, pelo inegoísmo, pelo serviço desinteressado ao próximo, pela prática do amor, pela prática das virtudes e pelo desenvolvimento de aspectos totalmente opostos àqueles que desenvolvem os magos negros, que vão para a matéria, que vão para o poder. O mago branco, ouvintes, ele se decide por trabalhar passo a passo para beneficiar a sua coletividade, para assim se burilar para fazer a sua própria evolução, jamais buscando para si, jamais retendo, mas sim sempre, ouvintes, buscando distribuir, pois esta que é a grande pedra de toque, ouvintes, que distingue a magia branca da magia negra, pois a magia branca sempre pretende curar, sempre pretende harmonizar, ela pretende sempre socializar, distribuir, amar, elevar, alegrar as pessoas,
E jamais, ouvintes, em nenhuma hipótese, um mago branco coloca medo nas pessoas. O medo é o maior poder, é a maior arma e a emoção que o mago negro procura cultuar nas pessoas. Pois a partir do momento que uma pessoa está com medo, a partir de um momento que a pessoa está totalmente fechada no temor de perder qualquer coisa, ou de sofrer dano, ou de sofrer um dano psicológico ou físico, a pessoa se fecha para a sua espiritualidade, para o seu interno, e ela fica na mão do mago negro. O mago branco, ele vem para não jamais para tomar nada da pessoa, mas sim ele vem para aconselhar, ele vem para curar, ele vem para iluminar, alegrar os ambientes, dissipar as energias negativas, mesmo que ele tenha que fazer um ritual mágico, que isso às vezes é necessário, e invocar forças que são quase que semelhantes àquelas usadas pelos magos negros, mas ele o faz para limpar, para deixar completamente sem miasmas, sem negatividades os ambientes. E principalmente o mago branco, ele caminha sempre com a figura e com a imagem de Deus e dos mestres na sua consciência. Ele sempre mantém no fundo da sua consciência a imagem de um ser de luz, que é a sua inspiração e é o objetivo que ele está buscando. E então, ouvintes, isto é uma diferença fundamental. Então, quando nós assistimos esses filmes que estão aí no mercado, porque fatalmente nós cruzamos com eles, mesmo ali nós podemos avaliar, ouvintes, com que características nós nos sintonizamos mais. Pois, obviamente, que ao observar esses personagens, nós estamos nos identificando com aquele personagem que tem mais a ver com o nosso caminho interior. E muitas vezes, se nós nos identificarmos com os personagens negativos, com aqueles que praticam o mal ou que são egoístas, é porque, obviamente, ouvintes, há na nossa própria aura, na nossa própria vida, elementais, né, que os religiosos chamam por aí de demônios, mas esses demônios, esses elementais, somos nós mesmos que criamos. Assim como o personagem Gandalf, né, enfrenta no épico da literatura de Tolkien, né, o Balrog, que é um ser das trevas, né, que é da mesma espécie do Gandalf, que ambos eram da raça dos Maiars. Então, ali, ouvintes, está uma batalha terrível que acontece dentro de cada um de nós, entre a luz e as trevas, entre o egoísmo e o altruísmo. E, ouvintes, nós precisamos sanar, nós precisamos resolver esse conflito que pode estar lá no cinema, né? E pode estar nas fitas que nós alugamos, nos DVDs, nos Blu-rays aí que nós alugamos, mas ele está lá naquele filme, ouvintes, porque ele existe dentro do ser humano. Nós somos o alfa e o ômega de todo o problema, ouvintes. E aí, observando aquela terrível batalha entre o mago branco e aquela forma
totalmente negativa de um diabrete que habita realmente as profundezas da terra, nós temos que ficar atentos, porque esse demônio, esse diabo, ele existe na verdade no inconsciente humano. Porque antes de chegarmos onde nós estamos, ouvintes, nós nos apegamos profundamente à matéria, descendo pelos reinos elementais até chegar ao reino mineral, e a nossa consciência foi ascendendo, foi crescendo dentro do processo da individuação, até que um dia nós chegamos ao reino vegetal. Depois de muitos e muitos milhões de anos, passamos ao reino animal, e ali ocupamos milhares e milhares de formas animais. E tudo isso foi sendo burilado, ouvintes, até que tivesse chegado aquele dia em que nós nos individualizamos, aquela alma coletiva se transformou na alma individual de um único ser humano. E aí está, ouvintes, o grande problema, o problema esotérico entre o bem e o mal. Porque se o mal é ignorância, se o mal é egoísmo em ação, na nossa aura, ouvintes, por força da evolução que nós passamos nos reinos que nos precederam, nós temos skandhas, como dizem os hindus. Nós temos tendências animais, nós temos tendência ao egoísmo, e nós temos que iluminar essas tendências, nós temos que recebê-las, temos que reconhecê-las, pois se há alguma coisa útil que nos ensina realmente a psicologia moderna, é que nós não devemos colocar esse lado negativo debaixo do tapete, mas sim nós precisamos enfrentá-lo, nós precisamos reconhecê-lo, porque senão, ouvintes, nós jamais chegaremos naquele nível do mago branco. Nós sempre ficaremos no nível do mago cinza. E essas figuras que nós estamos exibindo e que, na verdade, fazem parte de uma iconografia moderna, obviamente que inclui o aspecto feminino, né? Em O Senhor dos Anéis nós temos também a maravilhosa Galadriel. Então, tanto o homem quanto a mulher, ouvintes, têm que enfrentar esses mesmos desafios. O desafio não está lá fora, o desafio está aqui dentro. E aqueles que praticam o bem estarão trilhando o caminho da magia branca. Mas também a personagem Galadriel passou pela sua tentação, o seu momento terrível, quando ela se aproximou do anel de poder, o Um Anel dentro da história de J.R.R. Tolkien. Ela também, que era obviamente uma maga branca, alguém que trabalha pelo bem, mas quando colocada diante do poder, ela também tremeu. E a grande frase, ouvintes, que hoje já é popular, mas que não deixa de ser verdade: se nós quisermos provar uma pessoa, nós temos que dar poder a essa pessoa. E infelizmente nós vemos muitas pessoas que seguem o corolário dessa frase, pois o corolário do dar poder a uma pessoa é que o poder absoluto corrompe absolutamente. Então, ouvintes, não desejem o poder, a não ser que vocês queiram ser provados por ele. E muitos escorregam e muitos caem, ouvintes, e não conseguem se aproximar
da luz e caem realmente nesse teste terrível que é o teste do poder. E toda a energia que o ser humano ganha, na verdade, é um nível do poder divino que nós estamos aprendendo a trabalhar com ele. E quando a energia entra, é como um adubo que é lançado sobre um jardim. Se no jardim houver ainda ervas daninhas, se existirem ali ainda indícios de coisas malignas, de aspectos, de compulsões ainda não iluminados, todos eles serão fertilizados por esse adubo dessa energia e o mal pode brotar, infelizmente, onde nós queríamos que houvesse o bem. Então, amigos ouvintes e espectadores do nosso programa, o caminho que tem que ser seguido é realmente difícil, mas nós temos que escolher entre os dois caminhos: o caminho da luz ou o caminho das trevas, o caminho do altruísmo ou o caminho do egoísmo. E fazendo essa escolha consciente, ouvintes, permanecer nele e procurar trilhá-lo, porque realmente não será fácil. Até o dia, ouvintes, que nós nos aproximemos daqueles santos seres que no passado foram os fundadores das verdadeiras e únicas escolas de mistério e que no final atingiram o nível que atingiu o Senhor Buda, que é obviamente o mestre de todos os mestres, aquele que primeiro atingiu a liberação total da senda humana e ingressou assim dentro do nirvana, daquilo que é o nível mais elevado que o ser humano pode atingir. Então, ouvintes, deve ser esse o nosso parâmetro. O parâmetro do Buda, o parâmetro do Cristo e as palavras de sabedoria que eles ensinaram. E nós devemos procurar iluminar o lado negativo que existe na nossa consciência e fazer a escolha certa. Escolher, ouvinte, seguir para o benefício da humanidade, procurar servir aqueles que estão à nossa volta, porque não há outro caminho possível, ouvintes. O caminho da luz é o caminho realmente que é o caminho daqueles que vivem para servir o seu próximo e se integrar e voltar uma vez mais à casa do Pai, da onde nós saímos. E a temática é envolvente, ouvintes, é muito ampla. Gostaríamos de falar mais sobre ela, mas o avançado do tempo, da hora, nos leva a encerrar aqui esse capítulo do livro do Manly Hall e mais uma edição do programa Lux Esotérico. Mas vou convidá-los para fazermos juntos, ouvintes, a nossa vibração final para terminar esse programa da mesma forma que ele se iniciou, com uma meditação. Vamos, ouvintes, nos unir em consciência. Uma vez mais, focalizando o ponto dos nossos corações. Fechemos os nossos olhos e vamos volver nossa atenção para o chakra do coração e, com o poder da nossa mente, visualizar ali a nossa chispa divina brilhando, irradiando sobre o lótus do nosso coração.
Vamos, ouvintes, procurar, nesse momento solene, expandir essa luz por todo o nosso ser, purificando dentro e fora o nosso corpo e a nossa consciência, iluminando o caminho da evolução que nós pretendemos seguir. Vamos, ouvintes, procurar, nesse momento, compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que vive em nossos corações. Este ser sou eu. Este ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes? Que assim seja, que essa chispa divina brilhe cada vez mais sempre que nós a invocamos aqui, e a cada vez que vocês estudarem e se aproximarem mais da sua realidade, do seu ser interno, ouvintes. Dessa luz oculta, a luz esotérica, que é o objetivo do nosso programa sempre estar relembrando. Muitíssimo obrigado, ouvintes, pela audiência. Terminamos aqui hoje o programa. Amanhã é feriado nacional, não teremos programa Lux Esotérica, mas vocês ficarão, como sempre, aqui com a nossa programação musical, sempre interativa, trazendo a música que eleva realmente a nossa consciência. Então, se registrem, programem as suas músicas preferidas. Desejamos a todos um ótimo final de noite, um bom descanso, um maravilhoso feriado para todos vocês, ouvintes. Finalmente, segue aqui o virtual, mas é caloroso, fraternal abraço aqui de Osmar de Carvalho, que dá a toda a nossa audiência o nosso boa noite. Até a próxima oportunidade. Saudações, ouvintes sintonizados aqui na frequência digital da Esotérica FM. Convidamos a todos para ouvirem o programa Lux Esotérica, que ocorre